Essa questão do respeito me fez pensar o seguinte: hoje nós estamos observando um verdadeiro desrespeito à espécie humana. Desde sempre. Nós não nos enxergamos pertencentes a um único grupo. Então nós temos caixinhas para tudo, né? A própria política virou torcida organizada. A partir disso, nós podemos pensar que antigamente essas pessoas que não se encaixavam na minha caixinha eram taxadas de loucos. Sim. Porém, hoje nós temos ferramentas psiquiátricas e que analisam a psique humana. Então essa terminologia já não se encaixa mais. Quais são as nomenclaturas? Não sei por quê, mas eu acho maravilhosa. Mas quais são as nomenclaturas que nós damos para essas pessoas que não se enquadram mais no que a maioria deseja? Depende. Nós temos 2 grandes times de futebol no Brasil hoje. Não é? É o cara da esquerda, que não sabe o que é a esquerda, e o cara da direita, que não sabe o que é a direita. Na sua grande maioria. Deve ter 5 ou 6 pessoas nesse país que saibam. Então a gente tem o time do Lula e o time do Bolsonaro. Acabou, é isso. Então é briga de time de futebol. Se resume a personagens. É briga de torcida. Então, se você tá do lado do Bolsonaro, o time do Lula te chama de fascista. E se você tá do lado do time do Lula, o time do Bolsonaro te chama de comunista. É isso. Mas entender a esquerda e a direita de uma forma simplificada pelo tempo que nós temos aqui, mas para que nós possamos levar um conhecimento para quem nos ouve. Como que nós poderíamos entender essa tal esquerda, essa tal direita desde a sua raiz, né? A sua síntese, a sua essência? Olha, isso já é complicado. Eu acho que direita e esquerda hoje é um debate ultrapassado. Né? Isso é um debate de Guerra Fria que não tem mais lugar nos dias de hoje. Se a gente for começar a analisar direita e esquerda, a gente vê lá no pós-revolução francesa, ali na Revolução Francesa, aquele processo final do século XVIII, que a gente tinha os girondinos e os jacobinos. Aí tinha uns que eram a favor da manutenção da monarquia, aquela coisa, e o outro não quer. Então, o cara da direita ali, ele era o cara que queria manter o estamento. Conservador. Exato, o establishment. E do outro era o cara que queria revolucionar, que era a esquerda. Bom, mas isso é uma visão apenas inicial, né? Com o surgimento das democracias, isso muda. Então caiu a questão de monarquia, caiu a questão de revolução com guilhotina. Qual é o debate? O debate ele migra. Então caiu esse negócio de esquerda e direita do jacobino e girondino. Não existe mais. Aí o embate era Adam Smith e Marx. Do lado estava um capitalismo. Aí passou a ser um modelo de matriz econômica, né? O capitalismo e o sonho do comunismo de Marx. E a coisa foi se desenvolvendo. E isso durou quase um século. Aí chegou na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Cai o nazismo, que nasce do fascismo, que é uma divergência do socialismo. Por quê? Porque Mussolini foi posto para fora do Partido Socialista, Partido Comunista Italiano, e ele criou uma concorrência. É isso. Ele criou uma concorrência. E aí isso vai para o nazismo. Aí o pessoal esquece dessa origem das coisas, etc. Mas o fato é que, com os 2 grandes vencedores, Estados Unidos e Rússia, a coisa tem mais uma reviravolta. De um lado tem a União Soviética, embalada pelas palavras de Marx, e do outro lado tem os Estados Unidos embalado pelo livre mercado, pela mão invisível. Na verdade, pela mão armada dos Estados Unidos. Tá tudo certo até este momento, tá tudo ok. Dá para entender esquerda e direita assim? Dá. Mas o que aconteceu foi o seguinte: quando a Rússia viu nos países pobres uma porta de entrada para o seu sistema, os Estados Unidos começaram a financiar ditaduras que não tinham nada a ver com o governo dos Estados Unidos, mas que era só para a Rússia não entrar. Aí começou, principalmente aqui na América Latina, uma confusão, filha da puta, de falar assim, as ditaduras são de esquerda, as ditaduras são de direita. Que não é. Que não é. Acontece que, porque a gente era uma miséria, os Estados Unidos veio aqui, dinheiro na mão, calcinha no chão,
porque está alinhado com os Estados Unidos, é de direita. Então não tem nada mais a ver com isso. E aí o que aconteceu no mundo também foi que, quando as classes trabalhadoras foram ganhando dignidade, porque o capitalismo, queira ou não, foi o modelo econômico que mais tirou pessoas da miséria absoluta, e o operariado parou de ser marxista, falou, a gente não pode ter uma classe que, quando deixar de ser oprimida, vai deixar o nosso sonho de lado. Então a gente precisa criar oprimidos perpétuos. Então aí eles começam a correr atrás, aqui na América Latina, porque na Rússia até hoje ser viado é encrenca. Aí começam a pegar aqui os homossexuais, em Cuba também não. Homossexual, pega todo mundo que está na margem da sociedade, e aí você desvirtua o pensamento marxista. Que para o Marx, por exemplo, ser homossexual é uma degenerescência burguesa. E aí a gente cria aqui, né, debaixo dos trópicos, uma esquerda que não tem nada, tem pouco de Marx, quase nada, mas que é um grande Les Misérables, que eles também podem melhorar de vida, mas eles não querem, porque se você resolver a vida deles, você perde as seclas, perde correligionários. E o debate hoje sobre direita e esquerda, uma vez que ninguém nunca compreendeu o que é ser de direita nos tempos de hoje, todo mundo guarda essa questão do dinheiro, do capital, mas não consegue aplicar para a realidade dos fatos, não consegue compreender o real significado de liberalismo. Isso é o principal. Liberalismo é tirar do altar do Estado Deus, ou o capital, ou seja lá o que for, e colocar o indivíduo, a pessoa humana. E claro, vale a meritocracia. Mas se eu tenho no altar o ser humano, a pessoa humana, eu não posso querer meritocracia com uma pessoa que nasce e é miserável, não por vontade própria. Agora, aquele que quer ser miserável, como diz a Márcia sensitiva, voa. Então as pessoas não conseguem compreender isso. Eles querem aplicar um liberalismo meritocrático puro. Eu não posso fazer isso. Se no altar do Estado está a pessoa, eu não posso, é o grande erro. E o conservadorismo, que as pessoas hoje confundem com reacionalismo. Se você lê a obra inteira de Chesterton, você vai compreender a antinaturalidade do ser. Então o conservador que fala que é pecado ser homossexual, não é conservador. Ele só não compreende a natureza da diversidade dentro da obra de Deus. Então aí a gente tem gente que acha que é de direita, mas não sabe nem ser liberal nem conservador, é uns puta reacionáriozinho que não tem nada na cabeça. E na esquerda, um povo que fala Marx de Che Guevara, mas que se Marx e Che Guevara estivessem vivos, já teriam dizimado a existência delas. Então o debate ele é totalmente vazio, é totalmente inócuo. E como ninguém nunca sabe nada de nada, quando vem alguém e diz que e é um líder carismático, fala, eu sou esquerda, eu sou de direita, as pessoas vão se aglutinando em volta e aquela pessoa estúpida fala o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, e essas outras pessoas acreditam. Torna-se uma verdade. tristeza. É uma tristeza.